A sua empresa é Promart Franchise. Já quero saber, como é que isso surgiu na sua vida? Eu sei que é 25 anos já de experiência, 25 anos trabalhando com isso, mas como é que foi do nada? Eu, na realidade, a minha formação é engenharia, né? Sou um lado um pouco aí nessa segmento de exatas, e digamos que na época da faculdade a gente vai tendo um network de colegas, né? Que obviamente alguns depois se tornam empreendedores e começam a desenvolver alguns outros tipos de negócio, e eu fui apresentado a um deles que obviamente começou a trabalhar com franquias. Na verdade, a família já tinha uma relação com varejo, com a parte de acessórios, e depois ele desenvolveu uma rede de alimentação, de comida oriental, e a gente acabou sendo convidado para participar do projeto. Era um projeto milionário, tinha algumas pessoas envolvidas, alguns part-times, né, digamos assim, no projeto. E aí ele me convidou, eu tinha uma outra atividade, né, como engenheiro e também como empresário em outro segmento, e acabei aceitando o convite. Digamos que me encantei com a ideia, porque consegui juntar justamente o conhecimento acadêmico de engenharia com o lado de business. Porque, na realidade, o franchising, do nosso modo de entender, é uma engenharia de negócio mesmo. É isso, né? Que eu te perguntar, onde está essa história da engenharia com o negócio? Exatamente. Porque, na realidade, bom, eu fiz engenharia de produção. O pessoal fala que é a engenharia mais humana que existe, né? É verdade. É um segmento, o pessoal se preocupa muito com essa relação de pessoas, né, clientes, funcionários e por aí vai, né? Então tem uma questão muito de gestão de pessoas, liderança e todos os elementos que são importantes para condução de uma fábrica, de um negócio. E digamos que no franchising tem muito disso, porque na verdade a gente acaba tendo essa compreensão de como todas as áreas têm que se conversar. Então, na realidade, a gente teve, obviamente, um contato inicial, obviamente, com o varejo, entendendo a operação em si, né, seja na área de alimentação ou na área de moda. Mas com o decorrer do tempo, a gente percebe que conforme você vai tendo um volume cada vez maior de franqueados, né, porque você vende uma franquia, outra franquia, você começa a fazer necessário ter uma estrutura de retaguarda, como se fosse um staff de uma grande empresa mesmo. Um departamento de RH, departamento de marketing, departamento de operações, produto, enfim, treinamento e vários setores, parte legal, né, a parte jurídica também, para dar o suporte para o franqueado, né, em termos de necessidades que ele tem no dia a dia. Porque não parece, né? Mas a gente costuma falar que por trás de uma lojinha tem uma série de fundamentos. Trás, né? Exatamente. Então, intensidade diferentes. Às vezes tem alguma pauta lá que está relacionada à parte de recursos humanos, por exemplo. Sim. E normalmente uma empresa que tem um departamento de RH tem toda uma estrutura voltada a treinamento, capacitação, reciclagem de pessoal e tal, que você percebe que depois, quando a unidade do varejo começa a performar, com o decorrer do tempo ele vai precisar dessa demanda técnica, digamos, né? Sim. E assim como, por exemplo, marketing, que é muito área tua, né, Gabriel? Por exemplo, campanhas, né? Nessa rede de moda, por exemplo, a gente começou com 2, 3, 4 unidades, daqui a pouco já estava com 100 unidades. A verba de propaganda, obviamente, cresceu de maneira exponencial e nós começamos a desenvolver campanhas com celebridades, né? Aí começou a virar um ciclo de contratar Cláudia Raia, Aline Moraes, Paulo Oliveira, Carolina Dickmann. A gente começou a fazer campanhas com celebridades, porque, obviamente, agregava valor ao produto. Com certeza. Total. Então, ou seja, a gente acaba tendo uma postura de um executivo mesmo de uma grande empresa, pensando em como otimizar a verba que alcança milhões mesmo, né, de arrecadação, e você tem que demonstrar para o teu franqueado que você vai fazer campanhas que vai agregar venda para o estabelecimento dele. Então, com o decorrer do tempo, o lema da união faz a força, né? Sim. Com uma loja você vai ter um certo recurso, mas com várias, você juntando um pouco de cada, você tem um volume cada vez maior, faz campanhas, treinamentos, convenções, enfim. E é uma coisa para essas 100. Exatamente. É uma campanha com a Cláudia Raia. Todas as 100 vão ter a campanha. Exatamente. O que a gente vive, por exemplo, depois a gente pode espelhar no McDonald's, Subway, Dunkin' Donuts, que são cases aí também. Mas a ideia é que o franqueado entra também sabendo disso. Quer dizer, ele tem limitações para desenvolver o trabalho dele, que tem que seguir o padrão da rede, né? Não pode criar alguma coisa diferente. Mas, por outro lado, ele vai receber talvez um tipo de campanha, um tipo de treinamento que muito provavelmente sozinho não conseguiria. Exatamente. Exato. Então, por exemplo, no caso de celebridades globais,
a gente coloca, obviamente, fazer a campanha no PDV, no ponto de venda, que a gente fala, né? Coloca o banner lá, algumas coisas. Mas em alguns casos a gente extrapola até para mídia eletrônica, ou seja, comercial de TV e campanhas em revista, porque tem algumas lojas que estão, no Brasil, né? Estavam no interior e cujo custo para transmitir numa Globo, por exemplo, era barato. Sim, é verdade. E a gente conseguia fazer diferença. Exatamente, conseguia fazer um plano de mídia consistente. Vou é interessante você imaginar. Não. Vai, que é legal, bastante assunto. Não, esse assunto é fantástico. Sim. Não, é legal a gente imaginar que o público que consome, ele não sabe como funciona. Sim. Então, se o cara vamos lá, em qualquer franquia, né, de um restaurante, da lanchonete, Sim. ele tá aqui esperando o mesmo padrão. Exatamente. A mesma comunicação, Sim. ao mesmo sabor, a mesma qualidade. E eu acho que esse é o barato da franquia. É quando o franqueador, com a política dele, a gente vai falar sobre medidas de fiscalização e de controle de qualidade, consegue ter certeza de que, sei lá, milhares de franqueados, às vezes, no país inteiro, até em outro, ou vendo por McDonald's, que é no mundo inteiro, estão seguindo um padrão. Eu acho isso, cara, eu acho essa mágica, entre aspas, aí, fenomenal, cara. Então, eu acho que, assim, quando você me fala sobre isso, é isso que eu entendo. Pô, o Gabriel, a Lili, que até o Chick-fil-A dela aí, que é o sonho da vida dela. Daqui a pouco a gente fala Chick-fil-A. Ela pode ter um Chick-fil-A sendo uma franqueada, porque ela vai ter pessoas que vão mostrar pelo que ela tem que fazer. Ela não precisa se preocupar com certas coisas. Também, óbvio, não vai poder ficar soltinha pra usar o batonzão roxo. Sim. Eu sou a dona da minha franquia. Não é bem assim, não. Como é que me fala um pouco fazer a franquia do batom roxo, né? Não é? Só pular um pouquinho, me explica um pouco sobre isso. Ela falou, eu sou a franquia daqui da Chick-fil-A. Ela pode fazer o que ela quer, não, né? Ou pode? Na realidade, a franquia subentende essa questão da padronização. Não vou dizer que não tem flexibilidade. Muito provavelmente o McDonald's, por exemplo, tem algumas adaptações que ele faz, por exemplo, na Ásia, em alguns outros países, né, que têm culturas diferentes. Mas a essência tem que permanecer igual. Quer dizer, a pessoa entra num McDonald's, tem que ter a mesma ideia de experiência de consumo, de valor, do que ele chama de qualidade, serviço, valor, né? Que são aqueles padrões que digamos assim, são imprescindíveis numa rede de franquia. Então ele entra no McDonald's já esperando, sei lá, o Big Mac, uma proposta de preço, de sabor, de atendimento, né? Quer dizer, tudo aquilo faz parte de um pacote. Sim. Que a pessoa... Uniforme, o cara não pode usar a roupa que ele quer. Exatamente. Então tudo aquilo transmite pro consumidor uma ideia de que ele está comendo um produto de qualidade, com o mesmo padrão, tudo por trás daquilo é uma segurança, né? Que eu vou experimentar um produto que eu tenho a mesma experiência em outro país, num outro estado, coisa do tipo, né? Então essa é a ideia, e o consumidor, de certa forma, privilegia, gosta dessa padronização, não gosta de ter alguma coisa que muda, né? Que ele não desconhece, ele fica o que eu estou consumindo, né? A partir do momento que ele vê aquele logo, toda aquela mensagem, ele fala, poxa, vou comer basicamente o mesmo produto, né? Que estaria lá.